Boa noite. Mais um programa Sebrae na TV começando e, como sempre, trazendo as principais informações para o micro e o pequeno empresário. Hoje nós teremos vários entrevistados. O nosso primeiro convidado é o Dr. José Francisco dos Reis. Ele é o diretor comercial da DIC Consultoria em Informática. Boa noite, Dr. José Reis. Boa noite. O que é a DIC? A DIC é uma empresa de consultoria em informática, fundada há 2 anos, com o objetivo de auxiliar as pequenas e médias empresas a se informatizarem, para que as mesmas tenham um aumento de produtividade com um bom nível de qualidade para poder competir no mercado atual e com um tratamento personalizado por parte da DIC. Perfeito. Agora, como a DIC pretende divulgar o seu trabalho? Bom, nós pretendemos divulgar nosso trabalho através de palestras em faculdades, universidades e em escolas, associações de classe e por intermédio de eventos. Também fomos contratados pela Macronbook do Brasil para a feitura de um livro, o qual está em andamento e que será lançado na próxima FenaSoft em junho no Anhembi. E também estamos fazendo uma revisão técnica de um livro de informática que deverá ser lançado em setembro. Agora, DIC tem mais algum evento programado? Sim, nós estamos estruturando um evento para o mês de junho, que deverá acontecer em Santos, em conjunto com a Microsoft e com a Saga Computadores, ao quais deverão participar representantes de classes, representantes de universidades, profissionais liberais e empresários. Agora, onde está localizada a DIC? A DIC está situada na Avenida Ana Costa, 482, no 9º andar, sala 910. E o telefone é 410-55. Perfeito. Nós agradecemos a presença do Dr. José Francisco Reis. Ele é diretor comercial da DIC Consultoria em Informática. E nós vamos continuar falando mais um pouco sobre a DIC, essa importante empresa de consultoria em informática localizada aqui em Santos. Ao meu lado, Alexandre Santos Rangel. Ele é diretor operacional da DIC. Boa noite, Rangel. Boa noite. Rangel, você poderia citar algum exemplo de atividade da DIC? Bom, estivemos montando agora, recentemente em São Paulo, uma empresa de tecelagem, um levantamento das necessidades de informatização dessa empresa, para posteriormente começarmos a montar uma análise. E de acordo com essa análise, a gente ia montar um relatório que seria apresentado para o cliente, mostrando quais os setores que poderiam ser informatizados, quais setores que precisariam ser melhorados a nível administrativo, para assim podermos começar realmente o desenvolvimento de um sistema que pudesse auxiliar a empresa a se informatizar. Depois de ter feito esse desenvolvimento, com acompanhamento sempre do cliente, a gente vai começar a fazer a implantação, novamente, sempre com os usuários, as pessoas que vão ter acesso àquele sistema. Depois de terminado essa implantação, começa imediatamente o treinamento. Esse treinamento a gente vai fazer em conjunto com vários usuários, visando a adaptação aquele novo sistema de trabalho, que antes era um sistema manual e agora passou a ser um sistema automatizado. Depois a gente não abandona simplesmente a empresa, a gente sempre está fazendo um acompanhamento nos primeiros meses daquele sistema de implantação para ver se eles estão realmente utilizando o sistema de acordo. Bom, esse é um exemplo característico que é mostrado passo a passo quais são os processos que uma empresa a se informatizar deve se passar. Agora, Rangel, eu gostaria que você explicasse o seguinte: quais são as tecnologias utilizadas pela DIC? Bom, primeiramente a gente resolveu abraçar de vez uma empresa americana chamada Microsoft. Ela é atualmente o maior fabricante de software do mundo e nos últimos 10 anos ela vem alcançando índices de crescimento em torno de 50% ao ano, só para você ter uma ideia do fantástico crescimento dela. Em 1989 ela implantou uma subsidiária aqui no Brasil e resolvemos então adotar os produtos dela para divulgarmos a informática aqui na Baixada Santista. E além disso, a nível de redes,
Fizemos uma parceria também com a Saga Sistemas de Computadores S.A., uma empresa também de renome, só que de âmbito nacional, e que ela resolveu atuar de forma efetiva aqui na Baixada com o nosso auxílio. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre os livros. Bom, esses livros que a gente está, na realidade um livro que a gente está lançando e o outro uma revisão técnica, esse livro é um produto da Microsoft que foi lançado esse ano. Não tem nenhuma publicação nacional desse livro, e esse livro será lançado na FenaSoft em junho. Esse livro, como o Reis já havia citado, é um livro da Macron Books do Brasil, uma editora conhecida tecnicamente, uma ótima editora. E a revisão técnica é um produto para computador de grande porte. Tem sido dada uma cooperação da Itautec, uma empresa de São Paulo, auxiliando a gente nessa revisão técnica desse produto. Agora, Rangel, que conselho você daria para uma empresa que quer se informatizar? Bom, primeiramente procurar uma firma de consultoria informática e a partir daí fazer um levantamento das reais necessidades dela, e até mesmo antes de comprar um equipamento, porque de acordo com essas necessidades que for levantada, aí a gente vai determinar um equipamento certo para ser comprado naquela empresa. Juntamente com essa compra do equipamento, começa a ser montada uma análise adequada para aquela empresa, quais setores que vão ser informatizados, se vai primeiro montar um controle de estoque, uma folha de pagamento. Terminando essa análise, apresenta para o usuário, sempre, quero deixar bem claro aqui, sempre o usuário vai estar fazendo um acompanhamento, porque se a gente vai informatizar uma empresa, ninguém melhor que o usuário para estar ali acompanhando, porque a gente vai informatizar aquela administração dele. Então, essa análise é sempre discutida com o usuário, se realmente é daquela forma que deve ser efetuado, e posteriormente começar o desenvolvimento de um determinado programa. Aconselho também a empresa que está se informatizando exigir um acompanhamento, mesmo depois que ele terminou todo esse processo, exigir um acompanhamento adequado a nível para ver se ela realmente está utilizando a informática a seu favor e não contra. Agora, o que mais assusta ao micro e pequeno empresário, Rangel, é o custo. Qual seria o custo dessa informatização? Bom, a DIC tem uma política nova de preços, mas o custo é difícil de você determinar, porque ele depende muito do que o cliente necessita. Mas uma coisa eu posso garantir, o custo-benefício da informatização sempre vai compensar, porque ele vai ter um ganho significativo na produtividade, uma melhora na qualidade, e levando isso em consideração, o custo não sai caro. Perfeito. Nós estivemos conversando com Alexandre Santos Rangel, ele é diretor operacional da DIC Consultoria em Informática. E o Sebrae na TV esteve visitando a sede do Sebrae em São Paulo. E nós vamos mostrar para vocês um pouco sobre um dos setores, um dos mais importantes setores do Sebrae. É o CAV, o Centro de Artes Visuais. Vamos lá. E o Sebrae na TV está aqui hoje em São Paulo e nós temos um assunto muito interessante para abordar hoje. Nós vamos falar sobre o CAV. Ao meu lado, o gerente de mercado do Sebrae São Paulo, o senhor Roberto Mônaco. E nós vamos conversar com ele. E como surgiu a ideia de se montar o CAV? Essa ideia já 1 ano e meio atrás que nós detectamos uma necessidade por causa dos outros programas. Durante o programa de acesso a feiras, o programa de comércio exterior, esses projetos exigiam que o empresário participasse na área de mercado com uma ferramenta bem melhor trabalhada que eram os catálogos. Começou a ideia nos catálogos, porque ao se apresentarem nas feiras ou no exterior, nas feiras do exterior, eles precisavam preparar alguma coisa com mais qualidade, com mais profissionalismo. E
com isso nós criamos o Centro de Artes Visuais. A ideia nasceu para que pudéssemos fazer desde a criação até a impressão desses catálogos. E daí partiu-se também para logomarca, partiu-se até para cartazes, folhetos e uma série de produtos que o empresário precisava a um custo muito baixo. O pequeno e o microempresário, ele assusta um pouco quando ele precisa preparar alguma coisa para o mercado em termos de catálogos. Ele fica preocupado com o custo. Uma agência de publicidade, ele nem se atreve a perguntar. Então, o que nós fizemos? Passamos a fazer um trabalho nesse sentido a um custo baixo, para que eles tenham esse tipo de ferramenta. Foi aí que nasceu a ideia. Perfeito. Agora eu gostaria que o senhor detalhasse melhor esses tipos de serviços que o CAV abrange. E o que seria exatamente CAV? O CAV é o Centro de Artes Visuais. Nós fazemos desde a criação até a arte final, e depois a segunda etapa, que vem a ser impressão, de todo o material que ele tem necessidade. E também nós fazemos a busca da marca. Agora nós ampliamos um pouco para que quando ele resolva fazer uma marca, uma logomarca da sua empresa, nós fazemos uma busca no Instituto Nacional de Proteção Industrial, para que ele não sofra depois de ter gasto algum dinheiro em produção, ele tenha a surpresa de que essa marca já existe. Esses serviços são prestados por um elenco de profissionais e estudantes da área de publicidade e propaganda. Até fotografia está incluído nisso. E o CAV mantém algum tipo de convênio? É aí que eu queria chegar, porque eu falei dos estudantes. Nós optamos por convênio com Escola Técnica de Artes e Ofícios, onde os alunos precisam, do seu lado, fazer estágios, ao mesmo tempo ganhar os seus primeiros trabalhos e prestarem um serviço profissional, porque atrás deles estão os professores. Está toda uma escola atrás. Então, nós temos tido muito bom resultado em regimentar esse tipo de estudantes, bem na área de fotografia, na área de desenho, na área de textos, produção de textos, e também de profissionais que estão na praça disponíveis para este trabalho. E isso proporcionou 3 coisas muito importantes no CAV. Primeiro, nós conseguimos atender o micro e o pequeno empresário numa necessidade, que é essa ferramenta de marketing que para ele era caro. Segundo, conseguimos atender aos alunos e os iniciantes na área a terem um trabalho profissional com muita intensidade e muito volume, porque nós temos muito volume de trabalho. E terceiro, estamos criando um mercado para a agência de publicidade, porque na medida em que o empresário aprendeu de que ao fazer um catálogo profissional, o resultado veio, porque é automático, não tem outra maneira. Anunciou, bem anunciado, no veículo certo, vem o resultado. Ele precisa de voos mais altos, como por exemplo uma campanha publicitária. Aí ele entendeu que ele pode chegar numa agência de publicidade, porque ele já está num outro patamar e nós não podemos atender. Então nós estamos criando também um mercado para as agências. E os objetivos de quando da inauguração do CAV, eles foram atendidos? Foram atendidos e superou a expectativa, porque nós estamos com um gerente que foi contratado para atender o público. Esse gerente sozinho não aguentou, o resultado começou a vir. Passou a ter mais pessoas, hoje estamos fixos aqui em 1, 2, 3, 4, 5 com o gerente atendendo, fora o elenco todo de profissionais que eu mencionei. Quer dizer, existe em volta disso um efeito multiplicador que está atingindo mais ou menos uns 50 profissionais e estudantes na área. Perfeito. Nós agradecemos as informações do Roberto Mônaco, gerente de mercado do Sebrae São Paulo. E agora nós vamos conversar ainda sobre o CAV, sobre essa matéria muito interessante que nós temos para mostrar para você, pequeno e microempresário. Nós vamos conversar com o Hortêncio Werneck. Vamos lá.
É isso mesmo, nós estamos aqui com o Hortêncio Werneck, ele é consultor do Sebrae e vai nos falar mais um pouco sobre o CAV, o Centro de Artes Visuais. Eu gostaria, em primeiro lugar, Hortêncio, que você mostrasse alguns dos trabalhos realizados pelo CAV. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Esta empresa é um fabricante de calçados de Birigui, que é um caso típico que está lá no interior, que nos procurou aqui em São Paulo. E nós conseguimos fazer um catálogo dele com essa qualidade. Você vê que é a primeira vez que ele teve a oportunidade de ter um catálogo, e com o catálogo ele participou de feiras e conseguiu um resultado muito bom a nível de vendas. Temos um outro caso típico aqui de fabricante de boné. Quer dizer, esse tipo de produto dificilmente alguém tem um catálogo, um folheto para mostrar. Então, com esse folheto aqui, ele pôde aumentar o seu número de vendas, ampliar o seu contato com outros estados a nível de representações. Temos outros casos de peças, cartazes para sindicato a um custo bem reduzido. E temos também esse caso aqui, que é um fabricante que ele tem 12 produtos, tá, cujo produto tinha o mesmo nome para todos os produtos. Então eles nos procurou e aqui nós desenvolvemos para cada produto um nome diferente e um rótulo diferente. E com esse trabalho ele pôde obter um resultado bem melhor a nível de vendas, inclusive aqui em São Paulo e também em outros estados. Agora, o CAV existe mais ou menos há um ano. Quantas empresas já foram atendidas? Nesse um ano de atividade, nós fechamos 1992 com 1.532 empresas atendidas, com aproveitamento de 20% dessas empresas, quer dizer, 20% realizaram serviço conosco. Agora, eu gostaria de saber se existe uma taxa. Como seria feita essa cobrança? É uma taxa para cada tipo de serviço? Para cada tipo de serviço existe uma taxa, tá? Ele chega a ser diferenciado porque nós aqui fazemos um volume de trabalho, cujo volume a gente volta para o próprio mercado. Então aqui a gente dá oportunidade para os estudantes, para eles a gente designa trabalhos como na parte de layouts, e os demais trabalhos envolvidos no projeto são designados a outros profissionais, pessoal de estúdio que faz arte e finalização, estúdios de fotografia, pequenas agências de publicidade, e quando chega na parte final, a parte de gráfica, a gente designa as pequenas gráficas. Então, onde a gente pode inclusive negociar uma forma especial de pagamento, uma condição boa de preço, enfim, onde o retorno vai ser sempre para o pequeno empresário. Eu ia lhe perguntar isso, Hortêncio, como seria esse prazo de entrega, como seria essa forma de pagamento desse serviço fornecido pelo CAV? Olha, aqui, como eu disse, tá, aqui a vantagem de se fazer pelo CAV é que um trabalho, suponhamos que ele tenha um início e um fim. Nesse intervalo a gente constata, suponhamos que um trabalho custe 30 milhões de cruzeiro. Então, se ele vai desde a criação até a impressão, ele custa 30 milhões. A gente aqui divide, a gente vai desde a criação até a arte final e acha um valor X e divide por 3 parcelas. Normalmente a gente faz sinal de 30% antes de nascer o trabalho, 20% na arte e o restante 20 dias na conclusão da arte final. Aí a gente parte para a segunda etapa, que é a parte de fotolito e impressão. Também a gente acha um valor X, divide ele em 3 parcelas, sinal de 30%, 20% na finalização do fotolito e 50% na entrega do material. Quer dizer, isso você consegue fazer um trabalho em suma em 6 parcelas, quer dizer, é realmente uma condição voltada para o pequeno empresário mesmo. Agora, facilita bastante o pequeno empresário. Agora, um catálogo, por exemplo, qual seria o tempo de confecção de um catálogo? Olha, em média, um catálogo demora desde a criação até a sua impressão na faixa de 30 a 35 dias, aproximadamente. E a nível de custo, qual é a diferença exata do mercado? Olha, a nível de mercado, ele fica em média 1/3 de valor de mercado. Como eu disse, um trabalho que suponhamos custe 30 milhões, por aqui ele custaria em média 10 milhões, e mesmo assim facilitado. É uma oportunidade excelente para o pequeno empresário. Agora, Hortêncio Werneck, como que esse preço ele é tão acessível? Por que essa diferença é tão grande a nível de mercado? Então, é o que eu volto a repetir, é o volume de trabalho que a gente tem, e esse volume a gente terceiriza ele, a gente joga para o mercado e a gente consegue obter, quer dizer, uma parte, suponhamos que a parte de layout o estudante vai fazer, e na parte de
de arte e finalização é um outro estúdio. Na parte de gráfica é uma gráfica menor. Quer dizer, você distribui isso para o mercado e sempre negociando condições especiais. Você tem um volume e obtém um preço bem melhor. Não existiria, na sua opinião, uma concorrência com as agências de publicidade? Não, existiria se nós fizéssemos esse trabalho aqui dentro, contratando profissionais, tivéssemos gráfica aqui dentro, estivéssemos subsidiando, coisa que não existe um subsídio. Quer dizer, o que existe é a flexibilidade, é o volume de trabalho que é voltado para as próprias agências, é um dos motivos pelo qual ela não concorre. Uma vez que você tem um trabalho, você distribui ele para o mercado, você não está concorrendo de forma alguma. Agora, o micro e pequeno empresário interessado, como ele pode ter acesso ao CAV? Olha, nós temos uma ficha consulta, e essa ficha normalmente ela está nas regionais, o empresário ele preenche, nos manda essa ficha preenchida, aqui a gente faz uma análise, daí responde ela com um pré-orçamento, um orçamento bem detalhado, já especifica condições de pagamento, prazo de entrega e etc. Perfeito. Agora, os microempresários da Baixada Santista já podem ter acesso ao CAV? Já pode. Inclusive eu tive fazendo um trabalho recente, eu fiz um trabalho recente para uma empresa lá de Santos, da Baixada, que é um importador. E eu fiz o logotipo para eles e ele me ligou recentemente que vai fazer inclusive o folheto dele de divulgação do material. Mas ele não precisaria ligar aqui para São Paulo, ele pode entrar em contato com a Regional de Santos através do professor Reginaldo Emerick e conseguir esse trabalho. Exatamente, como eu disse, ele pode entrar em contato com a Regional, preencher essa ficha consulta e nos envia, e aqui a gente vai responder, então logo a gente vai detalhar um orçamento, vai especificar direitinho a nível de custo, prazos, através dessa ficha consulta. Perfeito, direto de São Paulo, Sebrae na TV conversou com Hortêncio Werneck, ele é consultor do Sebrae São Paulo no setor do CAV, Centro de Artes Visuais. E agora no Sebrae na TV a presença de Carlos Lamberti Júnior. Ele é empresário e consultor do Sebrae. Boa noite, Lamberti. Boa noite, Isabel. Vai acontecer um ciclo de consultoria de 10 a 14 desse mês aqui em Santos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição. Esse ciclo de consultoria é uma grande oportunidade para fazer com que o empresário da Baixada Santista tenha e consiga maiores ferramentas para desenvolver melhor os seus negócios. O ciclo ele consiste de 5 dias, onde os consultores do Sebrae de São Paulo virão para dar justamente um atendimento aos micro e pequenos empresários. Previamente é feita uma palestra, que será realizada no dia 10, né, na parte da noite, onde são abordados diversos temas. Primeiro, a atuação do Sebrae no estado de São Paulo como um todo, né, o que o Sebrae tem feito em prol do pequeno e microempresário, né. É passado também um vídeo que fala justamente sobre a questão dos paradigmas e dá uma balançada e uma mexida ao empresário, né, fazendo com que ele reflita melhor e quebre uma série de tabus e reflita de como é necessário ele procurar essa melhora, procurar melhorar o seu negócio, né. E além disso é feito também uma palestra, principalmente no ponto de estratégia empresarial, né, fazendo com que o empresário que participe tenha uma noção sobre o que está por vir. Estar por vir é o que vem logo a seguir, ou seja, vamos ter mais 4 dias de consultoria, onde vai haver um atendimento a todos os empresários que na palestra se identificarem com esse processo todo, né, e requisitarem consultas sobre as suas dificuldades, né. Isso vai ser feito na nossa regional aqui de Santos, funcionando das 9 da manhã até as 17 horas, onde os empresários interessados poderão, através de uma solicitação que vai ser dada nessa própria palestra, ou seja, durante a palestra, o empresário receberá um relatório de atividades e com isso ele poderá identificar uma série de problemas, uma série de necessidades, uma série de dúvidas que ele tem e procurará esclarecer, né, agendando então consultas junto a esses consultores que vêm exclusivamente e ficarão aqui durante 4 dias com a finalidade de proporcionar ao empresário uma melhor visão e um maior esclarecimento desses problemas. Agora, Lamberti, quem pode participar?
A participação é a todo micro e pequeno empresário, né, que seja da Baixada Santista e que, ou então que faça parte de toda a região que nós atendemos, né, que vai de Bertioga até Cananéia. E qual é o custo disso? Em termos de custo, não existe nenhum. O empresário é atendido e não paga nada por isso. É gratuito. Esse ciclo é justamente um início, né, para que, se depois então houver necessidade, haja uma continuação disso. Agora, do ponto de vista empresarial, qual a importância desse ciclo de palestras? Nesse ponto eu me sinto, de certa forma, à vontade, porque como empresário eu já, através de um ciclo, consultei, né, solicitei então esse trabalho de consultoria, e eu posso te dizer que, uma coisa que eu falei logo no início, é fundamental, ele dá uma mexida, né, com o empresário. Hoje em dia você não pode ser empresário acomodado, você tem que procurar o melhor para a sua empresa, e para isso você precisa ter ferramentas seguras, né, para poder desenvolver melhor o seu negócio. Então a gente nota, aí eu falo também como consultor, que o micro e pequeno empresário tem uma certa dificuldade, né, para obter essas ferramentas, e muitas vezes ele até negligencia um pouco desses procedimentos. Então a grande vantagem que eu vejo é que, através do Sebrae, ele pode ter um acompanhamento, um esclarecimento dessas dúvidas e, evidentemente, procurar melhorar o seu negócio. Em termos do meu caso, propriamente dito, eu acho que a parte toda de administração, e a parte de administração financeira e até mesmo de marketing é de grande valia, foi de grande valia. Nos deram algumas ferramentas, alguns procedimentos que nós estamos tentando não só implantar, como seguir, né? E a gente vem procurando analisar mês a mês o nosso negócio na palma da mão. Então, acho que isso faz com que o empresário reflita e pense como é bom, né, conseguir, através dessa consultoria, dar uma mexida no seu próprio negócio. Agora, quais serão os consultores que vão participar desse evento? Nesse ciclo em especial, nós vamos atuar em 3 áreas, ou seja, administrativa financeira, a área de produção e a área de marketing, né? Os consultores que virão serão o seu Farid Yazid, um dos consultores mais experientes do Sebrae, virá o seu Doroteu e o Palmieri, que é especializado em marketing. E quais seriam as vantagens dessa consultoria do Sebrae? Olha, as vantagens eu já citei algumas, mas eu acredito que... É sempre bom reforçar. Nos dias de hoje é importante a gente falar que o custo zero é muito importante. Custo zero, veja bem, fique bem claro que o empresário, o micro e pequeno empresário, ele tem direito, vamos dizer assim, a receber 12 horas de consultorias gratuitamente. Todo esse ciclo, ele vai ser gratuito. Então, é uma grande vantagem hoje. Existe, além disso, a possibilidade de, após essas consultorias, seja emergencial, ciclo, que ele prossiga num trabalho maior de consultoria. E esse trabalho, então, é subsidiado também pelo Sebrae, é um custo extremamente módico. Essa é uma das vantagens. Mas, em contrapartida a isso, e que eu acho que é fundamental dizer, a prática e o nível dos consultores que estão envolvidos com o projeto Sebrae é de extrema validade. São consultores práticos, voltados para a micro e pequena empresa, e que procuram trazer ao empresário essa facilidade. Isso é fundamental em termos de consultoria, porque quando se fala em consultoria, muita gente fica até espantado. O que é consultoria? Vem um consultor, aquele cara de paletó, gravata. Não é nada disso. Então, o Sebrae tem justamente uma linguagem voltada ao micro e pequeno empresário. Então, essa é uma vantagem, onde existe uma identificação imediata com o consultor, empresário, consultor, e com isso facilita muito as coisas e faz com que haja uma produtividade maior nesse relacionamento, né? Então, acho essa uma vantagem também fundamental a ser citada. Para finalizar, Lamberto, como é que o interessado ele pode participar desse ciclo? Olha, o interessado ele pode entrar em contato com a nossa regional. Em primeiro lugar, eu acharia válido ele fazer uma inscrição para participar dessa palestra, né? Essa palestra vai ser no Sindicato dos Contabilistas no dia 10, a partir das 19 horas. Mas então, onde ele faz essa inscrição? Essa inscrição ele faz na nossa regional, né? Ele vai para a palestra, ele lá vai ser motivado, né, a participar então da palestra, e ele recebe aquele relatório de atividades que eu falei no começo, onde ele identifica os seus problemas, e com isso ele já em seguida pode agendar então as consultas que se fizerem necessárias ou que ele achar interessante fazer, né? Então, a forma dele participar é inicialmente se inscrevendo nessa nossa palestra, e em seguida participar desse ciclo através do prosseguimento da própria palestra, né? E ele pode obter também maiores informações? Ele pode obter maiores informações na nossa regional pelo telefone 335008 ou então 332023, onde vão ser dadas todas as informações adicionais
que cabem, né? Eu só gostaria de aproveitar, você me disse também me perguntou sobre a participação de consultores. Para a palestra em especial, eu falei sobre os 3 que vêm para o ciclo. Para a palestra especificamente, veio o nosso companheiro Gersey, que vai falar justamente sobre esse vídeo, né, que é a quebra dos paradigmas e tudo, né? Ele não seria a questão dos paradigmas. Não, é um consultor, mas ele vem justamente para dar a palestra, juntamente com o Bafini, que vai falar sobre planejamento estratégico, produção e tudo, além, evidentemente, de citar a função do Sebrae e o que ele vem desenvolvendo para situar bem o micro e pequeno empresário. Então, com certeza, o micro e pequeno empresário não pode perder. Nós agradecemos as importantes informações de Carlos Lamberti Júnior, ele é empresário e consultor do Sebrae. E agora o Sebrae na TV trazendo a presença de Paulo Nicoli. Ele é consultor financeiro do Sebrae São Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Como é feito o atendimento de consultoria? Bom, após realizado o agendamento na data da palestra, né, os consultores são enviados ao Sebrae Santos e são colocados em salas individuais junto com os consultores das áreas pré-determinadas, ou seja, nas áreas de marketing, produção e finanças. Lá eles expõem os seus problemas aos consultores, né, que irão, dentro dessa conversa, coletando alguns dados e para elaboração de um pequeno diagnóstico que será dado dentro dessa 1 hora de consultoria. Agora, existe a possibilidade da continuidade dessa consultoria, além do atendimento realizado no ciclo? Existe. Como em muitos casos as empresas não conseguem sanar todas essas dúvidas em apenas 1 hora, o Sebrae oferece a consultoria de âmbito externo, ou seja, como é que ela funciona? Após essa 1 hora de consultoria, o consultor às vezes identifica algum problema que o próprio empresário não havia identificado. E às vezes o problema é de uma outra área que não a do consultor o qual foi marcado o horário, né? Então esse consultor faz uma coleta de dados e passa para outros consultores das diversas áreas que podem retornar à cidade de Santos e realizar essa consultoria que vai até 80 horas. É lógico que essas horas são subsidiadas pelo Sebrae e o máximo que o empresário vai pagar dessa consultoria é 50%. As primeiras 12 horas dessa consultoria externa são totalmente gratuitas. Após essas 12 horas, entra numa tabela de pagamento elaborada pelo Sebrae, mas nunca o empresário vai pagar mais do que 50% do valor dessa consultoria. Agora, nessa consultoria, o empresário deve levar algum dado específico para o consultor? Isso, como eu havia falado, às vezes, dentro dessa 1 hora, né, às vezes não é possível identificar os problemas, né, gerais da empresa. Sempre é bom que o consultor que o empresário, né, leve algum dado para que o consultor possa fazer uma análise, para que essa hora de consultoria renda mais para o empresário, né? Porque trazendo dados, vamos dizer, da área financeira ou da área de marketing, ou dados até da própria empresa como um todo, o consultor passa a conhecer essa empresa e evita com que ele peça para o empresário ir buscar esses dados para que ele volte em alguma outra data ou em algum outro mês, né, para entrar nessa consultoria externa. O interessante realmente é que ele leve dados e que esses dados já serão analisados nessa hora de consultoria e um diagnóstico prévio já vai ser levantado dentro dessa hora de consultoria. Nós estamos entrevistando o Sr. Paulo Nicoli, ele é consultor financeiro do Sebrae São Paulo. Paulo, quais são as principais dúvidas que surgem na área financeira da consultoria? Olha, a gente, nessa nossa vivência de consultoria, a gente tem identificado que a grande dúvida do empresário na área financeira é realmente a formação de preços, né? Tanto na indústria como no comércio. A gente sente uma falta de habilidade técnica do empresário. É lógico que ele não é obrigado a saber dessas novas técnicas de formação de preço, mas a gente nós consultores procuramos introduzir novas técnicas de formação de preço para que ele, como o mercado hoje é um mercado muito concorrido, né, a concorrência é muito acirrada, para que ele tenha melhor competitividade dos seus produtos, né, utilizando essas novas técnicas de formação de preço. Agora, além da formação de preço, a gente encontra muito problema de fluxo de caixa, né, casamento de datas com relação a fornecedor, a clientes, datas de pagamento, né? Então a gente encontra muito problema nessa área também. Além da análise de resultados mensais, né? O que seria isso? Muito empresário trabalha durante 2 ou 3 anos e não sabe se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Ele apenas tem uma retirada mensal, às vezes nem existe essa retirada, e ele começa a se questionar se esse negócio dele vale a pena ou não.
Então, durante a consultoria, a gente consegue levantar dados para fazer uma análise e implantar, fazer com que essa análise seja constante na empresa. Todo mês, o empresário vai puxar, junto ou através de um microcomputador ou na mão mesmo, né, para fazer uma análise de resultado mensal para ver se ele está tendo lucro ou prejuízo, se o negócio dele é um negócio rentável ou não. E na área de marketing, Paulo, quais seriam as principais dúvidas? Bom, na área de marketing, né, que seria a área comercial, a área de vendas da empresa, a gente identifica muito problema com o crescimento da concorrência e a rivalidade entre diversos tipos de produto. O aumento da concorrência leva muitas vezes a uma queda nas vendas, né? Então a gente procura identificar o porquê da queda nas vendas de determinada empresa, né? Procurando salientar se foi um problema de promoção ou se foi um problema de queda de qualidade, se é necessário o empresário montar uma estrutura nova de vendas da empresa, quais os tipos de propaganda que ele pode fazer, ou tipos de promoções que ele pode fazer para recolocar o seu produto no mercado, né? Sem que esse tipo de promoção recaia em uma despesa adicional que inviabilize esse tipo de método, né, de vendas dos produtos. E na área de produção também? Bom, na área de produção, que seria uma área um pouco mais voltada para a indústria, né, os consultores do Sebrae procuram levantar junto aos empresários os problemas relativos a compras, a aquisição de matérias-primas, ao layout administrativo das indústrias, né, ao andamento da linha de produção, o relacionamento com os fornecedores, né, a nível de aquisição de matérias-primas, os prazos de pagamento, a quantidade a ser comprada e a quantidade a ser estocada, porque a gente percebe que a administração dos estoques é um problema hoje na micro e na pequena empresa. Uhum. E o consultor vai tentar levantar e introduzir na mentalidade do empresário uma modernização na administração de estoques também. Agora nós falamos sobre 3 áreas, né? A área financeira, a área de marketing e a área de produção. Eu gostaria que você me falasse o seguinte: existe possibilidade de haver consultoria em outras áreas? Olha, caso o empresário necessite de uma consultoria externa, como aquela que já foi citada, o Sebrae ainda oferece consultoria em 2 áreas duas áreas muito importantes e que a gente vem notado uma demanda muito grande dentro dessas áreas, que é a área de recursos humanos e a área de informática. Muito empresário acha que só porque ele é micro ou porque ele é pequeno empresário, ele não pode implementar uma informatização nas suas operações da empresa, mas muitas vezes ele pode fazer isso sim, e muitas vezes ele deve fazer isso. Então, o Sebrae ajuda e dá consultoria nas áreas de informática e na área de recursos humanos, que é o relacionamento com os funcionários, análise de cargos, de salários, né? Porque a gente sabe que o homem, ele não é uma máquina, né? Então ele tem que ser tratado como tal. Obrigado pelas informações, Paulo. Nós conversamos com Paulo Nicoli, ele é consultor financeiro do Sebrae São Paulo. E o Sebrae na TV também responde às dúvidas dos nossos telespectadores através da seção Sebrae Responde. Ao meu lado, Alexandre Nunes Afonso, ele é técnico do Sebrae São Paulo Regional de Santos. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Nós temos então 2 cartas de 2 telespectadores. A primeira é de Paulo José de Oliveira, ele mora no bairro de José Menino, em Santos. Ele faz 2 perguntas. Primeira, gostaria de obter maiores informações sobre o Sebrae São Paulo e de que forma o Sebrae pode auxiliar quem pretende abrir um negócio. Bom, boa noite, Isabel, mais uma vez, boa noite, amigos da TV Litoral e ao nosso amigo Paulo José. O Sebrae, como o senhor mesmo gostaria de saber, de que forma a gente pode ajudar, quais são as informações do Sebrae São Paulo. O Sebrae tem uma série de projetos, de programas, que estão voltados justamente ao micro e pequeno empresário e aquelas pessoas que pretendem abrir seus negócios, futuros empreendedores. Então fica mais fácil a gente chegar e conversar daquilo que a gente realmente faz na Regional de Santos, todos os dias, e aquelas informações que a gente tranquilamente pode passar para os micro e pequenos empresários e para o senhor que pretende abrir um negócio, ou se já tem um negócio, tentar desenvolvê-lo. O Sebrae atua de várias áreas, tá? Inclusive já foi falado anteriormente a nível de consultoria que nós vamos ter, a nível de treinamento, a nível de informações de abertura, de como proceder para fazer a sua abertura, e fazemos uma análise, por que não, do seu negócio para ver se ele é viável economicamente, financeiramente, e se o senhor vai ter sucesso realmente na realização das suas atividades, ou a gente pode estudar alguma coisa a nível de mudar um pouquinho o projeto, procurar trabalhar melhor para que você tenha sucesso. Então o Sebrae tem uma gama de informações, uma gama de orientações que basta o empresário, micro e pequeno empresário sobretudo, ou aquelas pessoas que queiram
abrir seus negócios, queiram conhecer o serviço do Sebrae, participem, vão à regional, entrem em contato conosco pelos nossos telefones, que a gente pode trabalhar tranquilamente e passar as informações. Vamos procurar detalhar um pouquinho mais os serviços do Sebrae, as áreas que nós atuamos. Nós temos 4 grandes programas que estão divididos da seguinte forma: modernização da gestão empresarial. O que viria a ser essa modernização? É justamente toda a parte de treinamento, de cursos voltados ao micro e pequeno empresário, a parte de consultoria, que é essa parte de resoluções de problemas, novas ideias, questionamentos, planificação de negócios. A parte de treinamento, novamente, é todo aquele embasamento que é dado ao micro e pequeno empresário, não só ele, mas aos seus funcionários, no sentido de crescimento, de informação, porque nós sabemos hoje que informação é a alma do negócio. O mundo anda numa velocidade tão grande e se nós não mantemos uma informação, fazemos uma reciclagem, nós estamos fadados ao de sucesso. Então nós devemos manter informado e esse ciclo de consultoria para o empresário a nível de resolução de problemas e a parte de treinamento para o empresário propriamente dito, fazem essa resolução desse problema que nós temos de informação. Dentro de outros programas também, nós temos o CAV, que é uma parte mais de criação audiovisual do programa, da empresa, e uma série de outros programas e projetos dentro da área de modernização. Nós temos também a área de desenvolvimento tecnológico, que visa o que? O próprio nome já diz. Desenvolver tecnologia, criar tecnologia, ajudar com que as empresas sejam desenvolvidas e tenham crescimento. Isso é de suma importância. Dentro dessa área são desenvolvidos N projetos que visam justamente esse crescimento, esse desenvolvimento, como o próprio nome diz, para a própria empresa e para o próprio empresário. Nós temos também incremento da competitividade, ou seja, a relação de negócio, acesso a feiras, por exemplo, é um projeto desse programa que visa a colocação dos produtos, a facilidade de colocar um produto do micro e pequeno empresário numa feira de exposição, que realmente é a grande vitrine, é a grande possibilidade de você conseguir vender os seus negócios, vender os seus produtos. Dentro também dos grandes programas que nós temos a difusão de informação, que é justamente esse contato direto que nós temos com o empresário. A nível de balcão Sebrae, por exemplo, a nível de informações que nós prestamos diretamente ao empresário e onde nós temos condições de trabalhar e estabelecer esse primeiro contato para a gente poder aprofundar mais os assuntos. Então, em suma, são 4 grandes programas e uma série de projetos que nós temos. Para conferir, basta ir à regional. Agora, Alexandre, vamos à segunda pergunta do senhor Paulo José de Oliveira. Ele pergunta o seguinte: o Sebrae possui algum tipo de curso para micro e pequenos empresários? Possui sim, seu Paulo. E como ele disse, está dentro da área de treinamento da modernização de gestão empresarial, Isabel. Realmente é uma gama de cursos, são uma série de 30 cursos aproximadamente, vasta área de ensinamentos. Desde a formação de empresa, que é a iniciação empresarial, a nível de TGB, que é treinamento gerencial básico, que procura dar uma visão ampla do negócio, de plano de negócio, como atuar, e assuntos mais específicos, voltados à área de produção, à área de contabilidade, à área financeira, estabelecimento de custos. Inclusive nós temos alguns cursos que vão ser realizados na nossa regional. A Isabel vai passar para a gente depois a programação, que nós vamos estar realizando aqui em maio. Nós temos 3 cursos para o micro e pequeno empresário, que justamente visam essa informação, como a gente disse, é de suma importância, e nós temos, como ele disse, aproximadamente 30 cursos que vão de encontro a essa necessidade do micro e pequeno empresário de se obter informações e de fazer uma própria reciclagem. Agora é importante que o micro e pequeno empresário, aquelas pessoas que tenham necessidade, participem dos nossos cursos. O custo é bem subsidiado, há um valor que todos podem com certeza participar e sim onerar muito o bolso, porque realmente essa é a função do Sebrae, de nós ajudarmos, auxiliarmos e fazermos o porquê não, como o nosso próprio nome diz, serviço de apoio. Nós estamos para apoiar aos micro e pequenos empresários. De que forma? Sobretudo na parte financeira, fazendo subsídio para que ele tenha condições de participar, se manter bem informado e que possa crescer, não só ele como pessoa, mas como seu próprio negócio. Agora, a segunda carta nos foi remetida pela telespectadora Márcia Lima Souza. Ela é moradora do Jardim Guilhermina, em Praia Grande. Ela também faz 2 perguntas. A primeira, Alexandre: qual a diferença básica entre microempresas e as demais e que vantagens elas levam? Veja bem, dona Márcia, até a gente usa esse termo de diferença básica. Na verdade, não podemos chamar de uma diferença, existem sim vantagens, né? Porque a microempresa ela é concebida de uma forma diferente de uma empresa, vamos qualificar como normal. A microempresa ela já é concebida sobre um estatuto. Foi criado um estatuto que regulamenta a criação, as funções do estabelecimento e a conduta que a microempresa tem em relação a uma outra empresa. E isso que vai distinguir da concepção da microempresa para uma empresa normal, vamos chamar assim.
e vai estabelecer dentro desse estatuto as vantagens que ela leva também, a título principalmente a nível de tributação, a nível de burocracia e de agilização dos seus negócios. Por quê? Porque o estatuto diz, a microempresa, para ser concebida como tal, ela deve observar 2 fatores primordiais. Primeiro, níveis de faturamento. A microempresa, ela por força de legislação do estatuto, ela está limitada ao faturamento bruto dela anual. Esse faturamento é de 96 mil FIRs a nível federal. A microempresa, portanto, não poderá faturar mais de 96 mil FIRs ano. Esse cálculo é feito mensalmente, convertido à receita bruta pela UFIR do mês, e nós teremos um coeficiente. Esse coeficiente mensal é de 8 mil FIRs. Então, o empresário pode fazer um controle para ver se ele vai superar esse limite ou não e, portanto, estar enquadrado como microempresa no tocante à primeira qualificação dela de nível de faturamento. A nível estadual, nós teremos 10 mil FESPs, que também vai seguir essa mesma rotina. Divisão do faturamento bruto pelo coeficiente da UFESP, nós teremos um valor de UFESP. Esse valor de UFESP hoje, o coeficiente dela está girando em 633 UFESPs mês. Então, também é outro parâmetro que o empresário vai ter para estabelecimento de microempresa e para ter um controle do seu negócio. O outro ponto que caracteriza a microempresa, além do nível de faturamento, é sua atividade. O próprio Estatuto da Microempresa diz o que pode e o que não pode ser feito pela microempresa. Nós podemos citar como exemplos, profissões regulamentadas por lei, profissões liberais, a título de corretores de imóveis, vendedores, com trabalho pessoal, não poderão ser enquadrados como microempresa. Profissões regulamentadas por lei, ou seja, engenheiros, arquitetos, administradores de empresas, contabilistas, não poderão formar empresas de cunho profissional daquilo que eles realmente estudaram, porque demanda um conhecimento próprio, não fica caracterizado, portanto, uma atividade empresarial. Deixando a coisa mais transparente. Se fazem uma associação de 2 ou 3 engenheiros e formam uma empresa de engenharia, essa empresa de engenharia, por força de lei, por força de estatuto, ela está impedida de ser microempresa. Por quê? Porque vão trabalhar a cunho de conhecimento intelectual de cada um que adquiriu dentro da faculdade. Então não há cunho empresarial. Existe sim a união, a fusão das mesmas cabeças, formadas dentro do mesmo curso, no caso de engenharia, que vão desenvolver a tarefa, as atividades de acordo com aquilo que eles aprenderam. Não existe, portanto, uma atividade empresarial de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviço a nível empresarial. Existe sim um conhecimento pessoal que está acima de tudo. Então, a microempresa, dentro dessa estabelecimento que impõe o estatuto, faturamento e nível de atividade, é que ela vai ter as vantagens. Quais seriam essas vantagens? A nível de tributação, não atingindo os parâmetros, 96 mil FIIs a nível federal, 10 mil FESP a nível estadual, nós temos as isenções a nível de tributação. Ou seja, a nível federal, imposto de renda, a microempresa está isenta, embora tenha que apresentar a declaração todo ano à Receita Federal, ela está isenta de recolhimento de imposto de renda. Essa é uma vantagem, desde que ela não atinja os 96 mil FIIs. Outra vantagem, isenção do PIS. O 0,65 que teria que ser recolhido sobre a folha de pagamento a nível de PIS, a microempresa está isenta. Obviamente que ela tem essas isenções, mas tem as suas obrigações. Tem as obrigações junto ao INSS, tem a obrigação junto ao Fundo de Garantia, tem a obrigação de apresentar a RAIS, que é a Relação Anual de Informações para a Previdência Social, isso ela tem que apresentar. Então, existem isenções? Existem. Existem obrigações? Existem. A nível federal, reiterando, isenção do imposto de renda, isenção do PIS para a microempresa, desde que ela não atinja o faturamento. A nível estadual, isenção do ICMS. E a nível municipal, nós vamos ter a nível municipal, vai variar de município a município de acordo com a legislação que cada município impõe. Santos, por exemplo, trabalha com uma concessão. Todo ano, você entra com um requerimento junto à prefeitura solicitando enquadramento como microempresa para que você possa ter redução até da alíquota do ISS ou isenção de taxas, etc. Então vamos agora à segunda pergunta da dona Márcia Lima Souza, moradora no Jardim Guilhermina, em Praia Grande. A pergunta dela é a seguinte: no caso de ter algum problema com minha empresa, como o Sebrae pode auxiliar? Dona Márcia, a gente já vem difundindo as informações do Sebrae e o primeiro passo é justamente procurar a regional, procurar o Sebrae, dentro da atividade desempenhada pelo balcão. A gente vai prestar as informações que a senhora solicitar. Caso nós na regional não tenhamos condições de termos a informação totalmente, nós vamos fazer todo um trabalho de pesquisa, nós vamos acionar São Paulo, onde nós temos o setor com informações mais aglutinadas.
Se for necessário outras informações, nós vamos buscar nas outras regionais que nós temos. Nós estamos em número de 11 regionais do estado de São Paulo. Se for necessário ainda, nós temos toda a rede Sebrae, Brasília e os outros estados para obter informações. Problemas, todos nós não estamos, digamos assim, isentos. Nós vamos ter problemas dentro do seu negócio, dentro da sua atividade, e de que forma solucionar? Primeiro, a informação. Buscar a informação preliminar com os técnicos lá da regional, nós podemos tentar solucionar alguma coisa. Não dando para solucionar, nós temos a consultoria. Aí nós vamos entrar na parte de consultoria que já foi dita brilhantemente anteriormente no nosso programa. Nós temos o ciclo de consultoria. É interessante que a senhora tenha um problema hoje na sua empresa, vá fazer a inscrição para a palestra do ciclo de consultoria, participe da consultoria. Como foi dito, o custo, quando existe, é subsidiado. A nível de consultoria nós temos 12 horas gratuitas. Aí, a partir da 13ª hora, nós entramos numa tabela escalonada de valores que chegam até 50% da hora do consultor. Então, nunca um pequeno empresário vai arcar com a grande parte do bolo do pagamento para o consultor. O Sebrae vai arcar com grande parte do pagamento, vai dar um subsídio pesado. De que forma? A ajudar o micro e pequeno empresário a solucionar os seus problemas. Então, problema simples. Procure o balcão Sebrae, converse com os técnicos, sobretudo da regional. A gente vai tentar resolver o seu problema. Não dando, partimos para a consultoria. Aí nós vamos entrar na consultoria, vamos participar do ciclo de consultoria, por que não? Isso é um convite que a gente faz a todos os empresários. Participem do ciclo de consultoria. De repente hoje você pode achar que a sua empresa está boa, mas com uma palestra, uma visão nova, um bate-papo com os outros amigos empresários, você pode ter novas ideias, buscar novas informações e, por que não, fazer um crescimento. Esse choque de ideias, esse choque de informações podem, contudo, solucionar seus problemas, podem, contudo, ajudar o senhor a crescer. A senhora também, dona Márcia, participe do ciclo de consultoria. A consultoria é um caminho natural para a resolução dos problemas. E nós, o Sebrae, estamos para isso, para tentar auxiliar, para tentar solucionar os problemas, para que consigamos reverter esse quadro que é muito triste. Nós sabemos hoje, por dados, que 80% de micro e pequenas empresas não duram um ano de vida. Então, a mortalidade infantil no meio empresarial, sobretudo a nível de micro e pequenas empresas, é muito alto. Então, nós estamos aí, um trabalho todo voltado ao micro e pequeno empresário, para que nós consigamos reverter esse quadro. Alexandre, para participar da nossa sessão Sebrae Responde, como o nosso telespectador deve fazer? Bom, é muito fácil, Isabel e amigos da TV Litoral, participar da nossa sessão Sebrae Responde, do programa Sebrae na TV. Basta colocar na frente do envelope Sebrae Responde, endereçando a Regional de Santos, Avenida São Francisco, 61, Conjunto 71, 7º andar. O nosso CEP é 11.013-201, no centro, em Santos. Independentemente das pessoas que participem conosco com as cartas, empresários, futuros empreendedores, outras dúvidas, outros esclarecimentos poderão ser tiradas diretamente na nossa regional. Faça uma visita para nós lá na regional. Nosso endereço vai ser colocado no ar. É a Avenida São Francisco, 61, Conjunto 71, 7º andar. Ou aquelas pessoas que não poderão ir ao nosso escritório, nos telefonem. Nossos telefones são 33 20 23, 33 50 08. Com certeza, todas as dúvidas do micro e pequeno empresário e dos futuros empreendedores serão tiradas através da carta Sebrae Responde, ou pessoalmente, ou por telefone, como foi colocado anteriormente. Nós agradecemos a presença do Alexandre Nunes Afonso, técnico do Sebrae São Paulo Regional aqui de Santos. E o Sebrae na TV informa a programação de cursos e eventos para o mês de maio. Vendas e marketing direto para micro e pequenos empresários. Vai acontecer no Clube dos Diretores Lojistas de São Vicente, no horário das 19 às 22h45, de 10 a 13 de maio. O valor da inscrição é de 390 mil cruzeiros. Um ciclo de consultoria, que nós falamos inclusive hoje no nosso programa, vai acontecer no Sindicato dos Contabilistas, de 10 a 14 de maio, as consultas terça, quarta, quinta e sexta no escritório regional do Sebrae. A administração financeira e controle para micro e pequenos empresários vai acontecer no Sindicato dos Contabilistas, horário das 19 às 22h45, de 17 a 20 de maio. O valor da inscrição, 360 mil cruzeiros. Palestra sobre linha de crédito, dia 18 de maio, na Prodesan em Santos, no horário das 19 às 22h30. E atenção, empresários, sindicatos e entidades de classe. O Sebrae São Paulo, através da Regional de Santos, está incentivando a formação de caravanas de visitas para diversas feiras e eventos de interesse empresarial.
Para o mês de junho, anote, de 1 a 6, telemática em Ribeirão Preto. De 7 a 10 de junho, a 42ª FENIT, Feira da Indústria Têxtil, e a 24ª FENATEC, Feira de Tecelagem Alto Verão, no Parque Anhembi. De 15 a 20 de maio, Abitec em Ribeirão Preto. De 23 a 25 de maio, a 9ª FISPAL 93, é uma feira internacional de alimentação. Ela vai acontecer no pavilhão de exposição do Anhembi. De 23 a 26 de junho, o 9º Salão Internacional de Brindes e Presentes, no São Paulo Mart Center. E de 23 a 26 de maio, o 7º Salão Internacional de Papelaria e Companhia e Volta à Escola, também no São Paulo Mart Center. Importante, todos os contatos devem ser feitos por sindicatos e entidades de classe. Empresário, procure o seu sindicato. Maiores informações no Sebrae São Paulo Regional de Santos, Avenida São Francisco 61, 7º andar, Conjunto 71. Os telefones você já sabe, mas é bom anotar: 33 20 23 e 33 50 08. Sebrae na TV fica por aqui, mas nós voltamos como sempre todas as quartas-feiras às 10 horas da noite. Até lá e uma boa noite para você. TV Litoral. Você se vê nesta TV.